Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Política Real junto com o Portal IG. A nossa convidada de hoje é mulher, delegada, presidente da Associação de Delegados do Brasil, já foi presidente do Sindicato de Delegados da Polícia Civil de São Paulo, Raquel, delegada Raquel. Pô, muito obrigado por ter vindo, viu? E assim, é uma honra. Você que é um mestre na política, já te conheço de longos anos. Aliás, sempre na época, né, como presidente do Sindicato dos Delegados, eu me socorri a você, te enchi o saco através do telefonema para tentar uma audiência com o então governador. E você sempre com as portas abertas, sempre extremamente profissional, solícito. Por mais que ali o meu papel realmente era reclamar e colocar ali toda a insatisfação da polícia à época, né, para o governo, e você sempre de forma muito profissional, muito elegante, muito educada. Então, aqui eu quero mais uma vez reiterar os meus agradecimentos a você. Não, seja bem-vindo. Falar, eu, como muitos, devem conhecer a delegada Raquel, já presidente do sindicato. Na minha cabeça, fica parecendo que a Raquel nasceu como presidente do sindicato, porque eu te conheci no sindicato. Sim. Mas onde você nasceu? Eu tenho hoje 48 anos. Eu entrei mais velha na Polícia Civil. Eu prestei o concurso e fui aprovada já com 35 para 36 anos. Antes eu fui advogada, fiz... Mas você nasceu em São Paulo? Nasci em Niterói, Rio de Janeiro, mas com um ano fui para Santos. Para Santos, com 18 fiz faculdade. Tem fiz família Mackenzie. em Santos ainda? Toda a minha família tá lá em Santos. A minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, minha cunhada. Família eu morei já em Santos. É uma delícia, né? Adoro Santos. Muitas vezes eu dizia que eu acordava, ia trabalhar de manhã, vinha para São Paulo. E eu morei sozinho, né? Vinha pra São Paulo. Que canal? Canal 3. A família é tudo lá no canal. Melhor lugar, tá? De Santos pra morar no Canal 3. Morei no Canal 3 e a família da minha esposa mora no Canal 3. Eu frequento, inclusive, o Raiz, o Bar Armazém. Tradicional. Mas que eu não ia na praia. Mas o fato de eu chegar de São Paulo e passar pela praia, ou acordar de manhã e passar pela orla, energizava. Uma energia diferente, Santos, né? E Santos não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, então você consegue fazendo propaganda do Santos, Paulo Barbosa que vai gostar. Rogério Santos, prefeito. E o Rogério é meu amigo. Consegue conciliar a questão de praia e uma questão de cidade mais estruturada, né? Exatamente. Porque eu também já morei no Guarujá quando era moleque. Aí não dá. Meu, quando desce a turma, falta pão, falta leite, falta um monte de coisa. Não. Santos não tem isso. Não. Santos é uma cidade, né? Não, nós temos, e com praia. Nós temos colégios excelentes, universidades, por exemplo, a Universidade de Medicina é uma das mais concorridas do Brasil, que é a universidade. Eu sei que tem algumas ali. Tem a Santa Cecília, tem uma Uniluz, isso. Tem o Nimes, tem várias universidades bacanas lá. E Santos tem isso mesmo. E por eu ter sido criada, minha infância, você estudou adolescência, lá? Tudo, no Colégio Objetivo a vida inteira. Objetivo lá da Conselheiro? Da Conselheiro e da Praia. Ah, da Praia. E ali a gente tem... Santos tem outra coisa que fomenta muito, todo santista, esporte. Esporte, né? Então eu fiz esporte desde pequenininha, até hoje eu pratico esporte. E lá eu fiz capoeira, taekwondo, balé no Teatro Municipal de Santos, também do Paulo Barbosa, pai. Ele idealizou o Teatro Municipal, o balé. Aqui a gente tem também, né? No Teatro Municipal aqui de São Paulo temos balé. É um processo seletivo muito bacana, um corpo de baile assim absolutamente perfeito, assim, muito bom, muito competente e rigoroso. E são esportes que são proporcionados de forma gratuita à população. Então eu fiz ginástica olímpica também de forma gratuita, fiz balé num dos melhores lugares, né, que é o Teatro Municipal. E ali a gente tem a oportunidade. Fez faculdade de Direito lá? A faculdade foi aqui. Foi aqui? No Mackenzie. Aí você mudou pra cá ou você... Vim pra cá pra fazer faculdade. Sozinha? Sozinha, República. Morava no pensionato, no Colégio Sion, na Avenida Higienópolis, tinha um pensionato de freiras. Ali eu morei quando eu passei, né, pro vestibular. Tinha quantos anos quando você veio para São Paulo? 18. 18 anos. 17 para 18. Tinha família policial? O que o direito Por que você foi pro caminho do direito? Sim, eu nunca. Minha mãe, ela é educadora física, tem uma floricultura lá em Santos há anos. Qual que é o nome da floricultura? Faz propaganda. Ikebana. Desde os meus 14 anos. O meu irmão escolheu a área dos bichinhos, né? Eu cuido de bandido, ele cuida de bichinho. Meu pai era oficial da Marinha Mercante, segunda turma de Marinha Mercante do Brasil. Então a gente nunca teve tradição.
da polícia. Mas eu era aquela criança extremamente chata. Aquela criança anti-bullying. Quando você foi fazer a faculdade de Direito, você já se imaginava fazendo concurso público para polícia? Já, para delegada. Para delegada. Não prestava outro concurso, nem para juiz, nem para promotor, nem para outra carreira da polícia. Não é nenhuma carreira jurídica. Não, e aí eu era aquela criança chata que não gostava de bullying e nem que as pessoas sofressem bullying. Então tinha aquela turminha dos excluídos e eu fazia parte, porque eu não permitia que as crianças tivessem bullying. Automaticamente eu não era popular, porque eu estragava a brincadeira, mas aí não tinha o bullying na minha frente, pelo menos. Então... Formada, porque muitas vezes você vê uma Raquel, quem está assistindo aqui, é uma mulher elegante. Muitas vezes a gente tem um estereotipo de policial, não é essa elegância. Você saiu da faculdade, você saiu do concurso, passou no concurso, foi para uma delegacia? Fui, 24 DP, Zona Leste, Fundão. Por que sempre... E aí é uma curiosidade mesmo, porque eu sempre vejo isso. Porque sempre a primeira delegacia jogam as pessoas sempre a região com mais problema. Zona Sul, Zona Leste. Então, tem uma situação que daí eu vou deixar bem assim escancarado aqui. É uma situação que é verdade, né? Já não é o primeiro delegado falar, quando me jogaram lá pro Grajaú, me jogaram lá pra não sei aonde. É uma situação assim, extremamente delicada, que é uma das pautas que eu luto muito, que é a ausência da ingerência política em instituições de segurança pública, principalmente a Polícia Civil. O que acontece? Ali foi realmente uma avaliação, o critério não é objetivo, é subjetivo, cada turma tinha um critério de avaliação e ali no ranking dos 200 eu fiquei na centésima colocação e ali o que me optou escolher era a Zona Sul Fundão ou Zona Leste Fundão, eu escolhi Zona Leste. Mas o que eu acho é que a gente acredita que Fundão, as periferias, as delegacias do Fundão sejam ruins. Mas, para aquele delegado que quer atuar e exercer a sua atividade fim, eu não considero ruim. O que eu considero ruim é a ingerência. Você tá numa delegacia... Sempre que me falaram, eu já joguei o Fundão sempre como se fosse algo ruim. É ruim por causa da distância e por causa da quantidade de crimes, de flagrantes, da atuação. Mas na atuação você não tem tanta ingerência. O ladrão traficante chega ali, ou um cara que agrediu a mulher Maria da Penha, não vai ter um deputado ligando para outros superiores hierárquicos para querer tentar uma ingerência na deliberação da sua atuação de um flagrante, por exemplo. Eu nunca trabalhei em delegacias, como a gente diz, que é o miolo, né? Os bairros nobres, dos bairros nobres. Mas, infelizmente, a gente sabe que algumas delegacias de bairros nobres existe muita tentativa de ingerência de todas as esferas, políticas, sociais, econômicas, no sentido de querer preponderar uma vontade na deliberação do delegado de polícia do que está ali no plantão. Então esse problema eu nunca tive, sim, porque eu sempre trabalhei nas periferias da cidade de São Paulo. E esse movimento de trabalhar na periferia, ser muito nova para uma delegacia, isso mudou? Porque todo mundo é meio politizado, só que algumas pessoas mais e outras menos. Você é uma pessoa muito politizada, então fez parte do sindicato, tá na associação, tem um movimento... Federação? Na federação, tem a história do movimento... Mulheres na Polícia. Mulheres na Polícia, nova polícia jurídica... Nova polícia judiciária. Judiciária. E esse teu sentimento de ingerência que você acabou de falar, isso te moldou para se politizar e para procurar esses caminhos até de proteção do político? Um sindicato é de proteção de uma categoria, correto? Uma federação é um espaço de proteção, de acompanhamento, de trazer pautas de benefícios para a sociedade, mas também para o policial. Porque quanto mais se beneficia o policial, mais ele vai estar de forma efetiva, podendo fazer o trabalho dele sem ter outras preocupações. Perfeito. E atender a sociedade. Esse teu início de carreira te moldou para esse momento? Eu acredito que sim, claro. Ou foi um negócio que foi acontecendo? Ou moldou? Moldou e você falou, é isso que eu quero. Não tem sombra de dúvidas que realmente me preparou para eu aceitar outros desafios. Mas eu nunca tive a pretensão política, nem política institucional, nem política como estou. O que acontece? E nesses movimentos, eu sempre gostei eu sempre vi a necessidade de uma valorização, do resgate da dignidade da polícia. Em vários aspectos, a polícia ela acarreta uma pecha muito pejorativa por
nem maus policiais, por bandidos que usam distintivo. Em todas as esferas, não só a polícia civil, a polícia militar também. Então, tende-se a generalizar instituições por bandidos que estão lá infiltrados e usam distintivo. E ali a dignidade daquele policial vai cada vez mais pro ralo. E isso, eu já entrei mais velho, Ilcinho, já entrei advogada, já tinha 11 anos de OAB, já tinha um mestrado em filosofia. Penal? Você fazia penal? Não, só civil. Só civil. Conciliação no âmbito civil. Eu não tinha essa vocação para defender no âmbito criminal. E já tinha o meu mestrado em filosofia, já tinha pós-graduação, então já tinha uma análise não só de vida, mas de um complexo assim do que é correto. E eu não admitia essa falta de respeito com o policial. Que o policial, querendo ou não, ele é a carreira mais fiscalizada que tem pela sociedade, pela corregedoria, ouvidoria, Ministério Público, Poder Judiciário. Então aquele policial, ele fica acuado na sua atividade. Então, eu fui no meu processo, no meu estágio... Você acha que é demais? Eu acho que quando a gente percebe que o policial ele não tem a sua prerrogativa fortalecida, ele fica tímido no exercício dela. Então, diversas vezes eu fui para a corregedoria, no exercício da minha atuação, trabalhando, porque questionavam, será que não é um abuso de autoridade, uma prisão em flagrante de um cara com uma folha pregressa de mais de 20 páginas? Então, a gente tem muitos vácuos na lei, que como estratégia de defesa é justamente a intimidação da atribuição do exercício da carreira. Então, muitos... É um fardo muito grande você continuar com a sua convicção e saber que mesmo na sua atuação correta, você vai ser questionado. Tem até um jargão, acho que você já ouviu, porque você tem muito contato com a polícia. Só vai parar na corregedoria quem trabalha. Porque tá na rua. Você já ouviu né? falar nisso? Porque tá trabalha. Na rua, e trabalha tiro, muito. Prende. É. Quem fica sentado numa cadeira... Não vai. Então, não tem o que reclamar dele, né? Então, esse sistema, infelizmente, fomenta a inércia, e o que eu acho que é incorreto, porque o policial é o primeiro garantidor da legalidade da justiça, ele tem que se posicionar, ele tem que deliberar, ele tem que entrar em bolas divididas, ele tem que ponderar e gerenciar crises. E eu via isso na minha atuação na minha atividade fim, o quanto era frágil, porque assim, cada dia de plantão eu tinha 5 de corregedoria. E ali, e assim, continuava. E quem manda pra corregedoria? Quem você prendeu? Eu não sei como que funciona. Quem eu prendi, geralmente é quem você prende, quem você... A pessoa que chega lá na delegacia, se você atua não é de acordo com a convicção do advogado, tudo é questionado. Também, tem um advogado também. Tudo foi arquivado, tudo foi considerado inocente. Qual que é o maior desafio dos policiais civis hoje? É a história do salário? Ou o salário não é o maior desafio? O desafio... Porque muitas vezes... Depende, tá? Porque muitas vezes, assim... vou te falar de alguém leigo de segurança, mas que eu participo com você de alguns programas. Tá. É sempre uma reclamação de falta de estrutura e falta de salário. É só isso? Ou é tudo isso, né? Faz parte do bolo. Eu, como à época, quando eu representava os delegados no âmbito do estado de São Paulo, eu percorri por 3 vezes as 70 seccionais. Hoje a gente tem mais seccionais. 70 seccionais, eu dormia em hotel de caminhoneiro mesmo. Eu ia para cidades, assim, que elas... Porque a gente sabe que houve um processo de politização da polícia muito forte, em que vários municípios queriam uma delegacia ali. Só que o que acontece? Com esse déficit de policiais, acarreta que existem delegacias que eu fui, tirei foto, a gente noticiou no jornal que o único policial era um escrivão. 24 horas. E ali, quando tinha que fazer um flagrante, alguma coisa, o delegado era acionado, teve delegado que morreu na estrada, percorrendo 100 quilômetros, era São José do Rio Preto, para uma outra cidade. E isso porque ele tinha que pagar a faculdade da filha que fazia medicina, então ele acumulava esse GAT. É um processo de escravidão, né? Daquele policial que no interior ele precisa no Rio Preto trabalhar... deve morar em Votuporanga, morar lá Não lembro qual é a cidade que ele estava, mas Olímpia. Ele bateu a viatura descaracterizada num caminhão a 80 km por hora. Ele dormiu na direção. Né? E ele tinha puxado 15 horas de plantão. E um delegado de mais de 25 anos de carreira. Então, grandes desafios que a gente tem, claro que em primeiro lugar é o salário, mas a gente fala na capital, na cidade capital de São Paulo. Quando a gente fala no interior, o grande desafio é o déficit de policiais. Porque o salário ali, muitas vezes, no padrão de vida local,
Tá ok. Tá ok. Tá ok. Então, é sobreaviso ininterrupto. É o policial não ter direito ao descanso. Então, o problema mental do policial fica muito forte. Crises de ansiedade. Eu fui em muitas delegacias do interior em que os policiais, homens e mulheres, choravam, desabavam ao desabafar. Cobrança excessiva. Falta de valorização por parte do governo e da sociedade. Eu vejo que esse governo tende a valorizar o policial, este governo, mas eu vi uma série de situações em que é muito injusto colocar o policial da forma como é colocado. Por exemplo, em qualquer setor público, privado, o policial, ele tem, o servidor, o trabalhador, né, ele tem direito ao descanso. O policial, em locais do interior, ele fica os 365 dias com aquela tensão que ele pode ser acionado a qualquer momento. Isso é pior do que você estar no plantão. Você não pode programar um final de semana com a sua família, você não pode viajar, você não pode beber. Então, assim, tem uma série de fatores que isso vai minando a saúde mental desse policial. Então, a gente tem um problema muito grave, que é a saúde mental, que não é falada, é uma ferida aberta que ninguém toca. É o excesso de cobrança, é a falta de estrutura salarial, que falta dignidade ali no final do mês para poder cumprir e honrar com as contas. É o déficit de policiais, é a sobrecarga desumana de trabalho, é a sociedade que julga, é uma falta de prerrogativa na atuação, uma falta de respeito. Então a gente tem um bolo ali de fatores que faz com que a polícia esteja adoecida no Brasil. Não é exclusividade do Estado de São Paulo. E você deu aula no magistrado para concursos, tem obras jurídicas postas. Eu quero entender o seguinte, porque eu falo muitas vezes que na política, muitas vezes, não, porque eu fiz o curso de política internacional, não sei as coisas. Eu falei, filho, eu aprendi na rua, não fiz curso nenhum, sou formado em Direito na Uniban, nunca exerci, sou bacharel, nunca exerci advocacia, direito... Então tem explicado seu conhecimento jurídico. Quando a gente tem debate, você fala como então, advogado, né? Mas eu nunca participei, nunca fui pra rua, mas a vida me ensinou, né? Eu digo que a rua me ensinou, a política, o dia a dia me ensinou. O policial, ele consegue se preparar nos bancos escolares? Ou quando ele sai, ele tem a teoria bonita no livro... Mas quando vai pra rua, a realidade é outra? Com certeza. O que eu acho que assim, o policial, ele precisa ter uma maturidade de vida. A gente vê muitos policiais que ingressam muito novos e vão moldando a sua personalidade, a sua análise do complexo que é a vida com a polícia. Eu acho que quem já entra com uma bagagem de vida na polícia tem um passo à frente. Porque, claro, o que você aprende na polícia, o que você vivencia, que a gente está lidando com o submundo da crueldade das pessoas, né? Quando a gente chega, quando os crimes chegam até a delegacia, os criminosos, as vítimas, muitas vezes a gente desacredita, né, no ser humano. Mas ali, pra gente ter uma avaliação justa, pra gente poder, o Ilcinho, decidir em frações de minutos, de horas, entre a liberdade ou não de uma pessoa pro ergástulo penal, né, o flagrante que a gente fala, a gente tem que ter uma ponderação. A gente não pode ter visões viciadas e principalmente ideológicas. Nós temos que praticar a justiça em um primeiro momento. Certo. Então, aquela pessoa que não tem uma bagagem de vida, ela tem um choque de realidade. Então, eu acredito que toda a minha experiência nas delegacias, em plantões, realmente em bairros distantes do centro de São Paulo, em periferias, fizeram com que eu só fortalecesse o que realmente eu tinha como missão. E eu vou falar uma passagem bem interessante que... eu estava até conversando com meu marido, que também é policial, que algumas pessoas estavam assim falando, não, porque... eu vou voltar pro plantão porque não tem o glamour, né? Mas eu vou estar no plantão. Daí eu falei assim, mas onde você tá hoje? Eu sou assistente do divisionário da diretoria X. Eu falei, meu querido, mas qual é o seu glamour? Você prestou concurso para delegado e você é secretário de luxo? Pessoa toma um baque, porque assim, o glamour, ele é distorcido do que eu considero glamour. O glamour é você exercer na excelência aquilo que você estudou, aquilo que você se propôs a fazer. E aí eu escutei de uma colega que estava trabalhando no Jardins. Um cara desse, ele tem medo do cheiro de pólvora?
Muitas vezes... Por isso que ele vai para dentro de um... Por isso que ele vai para dentro de um escritório. Eu acho que a sedução de achar de uma forma inebriada... Porque todo mundo que vive em bolha... Existe a bolha na polícia. Ele acha que ali ele estaria melhor hierarquicamente do que uma pessoa que tá puxando um plantão num 24DP. Entendi. Só que a minha visão, e acredito que a visão da sociedade, não é essa. Não é essa. A minha visão continua sendo uma visão externa. Eu entrei com aquela paixão de querer ser policial e não secretária de luxo. Mas, enfim, ali eu recebi de uma colega que estava no departamento, assistente também de um gestor no âmbito administrativo da polícia, também delegado de polícia. Raquel, você não fica deprimida? Eu falei assim, mas por quê? Não vou falar o nome da colega. Mas por quê? Nossa, todo dia você sai aqui. A época eu morava aqui na região, bem pertinho aqui do podcast, na região central. Você sai aqui todo dia. Eu tava no 68DP. 68DP é Lajeado, é divisa com Itacoaquecetuba. Era como se fosse uma UPP. Era dentro de uma comunidade. Você chega mais rápido em Santos do que em Lajeado, dependendo do dia. 1h20, 1h30. Você não entra em depressão, todo dia você sai daqui. Você vai até lá, puxar plantão. E depois você volta. Eu falei assim, olha, colega, não, eu me sinto muito feliz. E eu me sinto muito feliz com o mínimo que eu posso fazer ali para a sociedade. Porque quantas pessoas saem de lá de Lajeado, pegam a mesma distância do que eu, para vir trabalhar aqui. Olha o privilégio que eu tenho de poder sair daqui e trabalhar lá e poder prestar um pouco de acalento para a sociedade. Porque delegacia na periferia não é delegacia. Ali é um pronto-socorro geral. Em todas as esferas, esfera social, disque dúvidas a respeito de direito de família, direito tributário, as pessoas vão lá porque é a única porta aberta para a população 24 horas por dia. Então a população, ela tem carência do Estado. Ali ela vai lá perguntar sobre problemas, até mesmo de dívidas, né? Problemas trabalhistas, é uma situação assim, é uma realidade diversa. Eu vi que a minha colega tomou um choque quando recebeu isso. Então, porque a pessoa fica viciada, né? Naquela visão mundana, bolha, e não tem uma visão a mais. E aí a minha visão aumentou muito quando eu fui percorrer as 70 seccionais do Estado, o Estado inteiro. E aí eu tive muito orgulho dos meus colegas, meus. Muito. A Polícia Civil ainda é um espaço muito masculino? Como que a Raquel... porque eu conheço a Raquel, né? E se perguntar se eu conheço mais alguma delegada, eu conheço uma ou outra que eu vejo na TV, mas não conheço, eu vi na TV. Mas eu vejo que, inclusive, é uma nova geração, sabe? Você vê que muitas aparentam até que saiu da faculdade há pouco tempo. Posso estar fazendo preconceito, mas você olha assim. Como que você fez para vencer esse mundo masculino? Ser eleita uma das 5 melhores delegadas, acho que do Brasil, né? Delegadas do Brasil. Não 5, eu fui eleita 5 vezes. 5 vezes uma das melhores delegadas. 5 vezes uma das melhores delegadas. Tem muito mais que 5. Então, muito mais. Sindicato, federação, exposição, porque também é isso, né? Conseguir vencer a barreira de poder falar com a imprensa, poder falar com as pessoas, poder falar em nome da instituição. Como que você fez para vencer? Assim, você... Desculpa o Marcelo, ele vai querer me matar. Marcel? É Marcel? Vai querer me matar. Mas você é uma delegada, uma mulher bonita. Então, isso até fica olha, tem gracejo para tudo quanto é lado que a gente conhece. Como que você fez para vencer esse mundo? Wilsinho, é engraçado, né? Talvez tem 2 aspectos. Eu até eu brinco com o Marcel. Ele fala assim, você tá brigando comigo ou você tá me agradando? Porque eu sou meio brutona naturalmente. Eu pondero, principalmente na política. Às vezes eu tenho que falar de forma macia e aí eu tenho que modular. Porque eu já sou meio... O meu jeitão é meio assim. A minha voz é forte, eu já tenho um jeito... Então eu me adaptei muito fácil num ambiente predominantemente masculino. Isso não significa que não seja um ambiente ainda masculino e ainda muitas vezes machista. E machista de uma forma generalizada, não só por homens. Afinal, eu fui eleita por homens. Porque a polícia, os delegados de polícia, homens, são quase 80%, 83%. Então, tinham mulheres e
por incrível que pareça, eu tinha uma rejeição muito alta entre as colegas delegadas. Então é uma situação Mulher tem mais ciúmes que homem? Eu não acho isso. Eu acho que é uma situação de etiquetamento. A gente tenta etiquetar o machismo e feminismo a homens ou mulheres. A gente não consegue fazer isso quando a gente entra de uma forma generalizada. Eu acredito que é o machismo, não é ciúmes. Eu acho que é o machismo mesmo. O machismo está em todos nós. Todo dia, todos. Inclusive temos que despir de machismos. Quando a gente tem um excesso de cobrança com a gente mesmo, quando a gente tem um olhar viciado, porque a gente faz parte de uma sociedade idealizada estruturalmente machista e patriarcal, não tem como a gente refutar. E quando a gente luta por direitos iguais, são direitos iguais, não é aquela ponderação, é um feminismo exacerbado em que a gente quer algo que viole ou que destrua os direitos de outros, né? A gente quer uma igualdade de oportunidades real, uma igualdade real, não só aquela prevista, né? Material, uma igualdade material. Mas em si, como eu superei obstáculos? Eu não percebia machismo quando eu estava na atividade fim, quando eu estava puxando plantão, quando eu não tinha influência ou quando eu não tinha, de repente, aquela atribuição de poder provocar alguma mudança. Certo. Quando presidente do Sindicato dos Delegados, eu vou te confessar que até o meu terceiro mês, teve um momento que eu ia desistir. É mesmo? Eu tive a literal síndrome da impostora. Eu tive ansiedade, angústia. Eu tive aquele questionamento de que eu não era a pessoa certa, que eu não era competente, que eu não era capaz de estar ali. Por quê? Porque eu estava na insegurança de uma atribuição que eu não tinha a menor experiência. Tinha o respaldo e buscava apoio de várias pessoas. Você ganhou do grupo que já estava lá ou você era parte do grupo que já estava? O grupo me escolheu. O grupo te escolheu. Tá. Talvez, vamos tentar essa aí. Entendi. E ali, o que não contavam é que quando me dão a missão, eu vou estudar. E fui estudar. Porque eu acho que assim, a gente nunca tá preparado, né? A gente tem que sempre estudar e buscar excelência, por mais que ela não seja atingida. E eu tinha essa cobrança, e aí, pra piorar, eu acredito que era sim o fato de eu ser a primeira mulher ali naquela função. Eu tinha uma cobrança exagerada, minha, mas dos outros. Erros eram criticados de forma agressiva. Situações eram colocadas em xeque. Eu era sabatinada. O erro da mulher é sempre mais potencializado, né? Sempre potencializado. E eu era colocada... sempre em xeque a sua competência. É como se eu tivesse o tempo todo tendo que pisar em areia movediça, porque a todo instante eu ia ter uma chamada oral. Não, e o tempo todo tendo que mostrar competência. Que tem capacidade para estar naquela cadeira, para estar com aquela caneta. Então era muito tenso, era muito... E ali eu falei assim, será que vale a pena? Eu não vou mais. Eu não quero mais, eu acho que a minha saúde mental, a minha vida... Eu tava muito bem no plantão, muito feliz ali, eu vou desistir. E aí, quem que me ajudou? Homens. Colegas se uniram, falaram, você vai continuar. Teve até um colega que falou, será que... E naquela época, 8 anos atrás, ninguém falava em gaslighting, né? Que é aquela violência psicológica que mina a autoestima profissional, inclusive, de uma mulher, a ponto daquela mulher achar que ela não tem e não merece estar naquele espaço. E ali eles falaram, não, eu acho que você está sendo... bombardeada por excesso de críticas, muitas vezes que não correspondem. E ali eu comecei a ter uma rede de apoio. Mesmo assim, com uma desaprovação muito grande de delegadas de polícia. É que eu vou falar que foi um episódio no seu governo. Que o antigo governador, eu vou falar Dória, eu não vou ser deselegante, mas assim, o antigo governador, ele teve uma ideia que não foi tão brilhante assim. Para solucionar uma violência social de gênero, que é a violência contra a mulher, que é algo muito grave e que a gente precisa solucionar, ele teve uma ideia de vamos colocar todas as delegadas de polícia do estado de São Paulo como delegadas da mulher. Olha o problema. Se a gente não tem... Eu não lembro disso. Se a gente não tem 400 delegados de polícia no estado, entre 2.800, temos 500. As delegadas estavam lotadas em departamentos do patrimônio, contra drogas, que é o DENARC, DPPC, DECAP, plantão, corregedoria... Agora, quando você tem uma ideia dessa, você tira todas as mulheres da atividade fim. Detalhe, para você ser delegada da mulher é segunda classe. Você não vai estar numa condição de direcionamento, de deliberação. Você está numa atividade fim, mas que é super nobre, que a delegacia da mulher é necessário que tenhamos especializados, mas não
uma violência institucional de gênero para que a mulher não pudesse optar pela sua aptidão. E ali eu conversei, à época era o Dr. Rui Ferraz Fontes, delegado-geral. Falei, Dr. Rui, infelizmente, e levei algumas delegadas da mulher na reunião. Infelizmente, isso nós não podemos aceitar. Para que se solucione uma violência social, ruim, né? A gente pratique dentro da Polícia Civil uma violência institucional de gênero, houve o recuo nessa portaria. E ali foi uma das minhas grandes realizações, já no primeiro ano do segundo mandato, em que eu escutei das colegas que tinham reprovação em relação a mim. E ali a aprovação minha das colegas foi quase a 98%, né? Porque ninguém tem 100%. Aí elas falaram, até as mais críticas, quis o destino que hoje tivéssemos na Polícia Civil do Estado de São Paulo uma mulher representando os delegados de polícia. Porque se fosse um homem, ele não ia ter a nossa dor. Não ia entender. Não ia. E ali, você vê que contraditório, eu nunca me deixei ser conduzida por sentimentos pessoais. Porque as críticas eram severas das colegas. Mas ali eu fiz pela minha missão. Então, acho que isso que sempre me conduziu. A minha missão, meu propósito, é defender o policial, é defender por direitos e espaços iguais. Se você se deixa guiar por interesses pessoais, ideologias pessoais, você se torna mesquinho e você não está apto a estar ali no exercício de uma representação coletiva. Vamos falar de segurança agora na veia aqui, principalmente em São Paulo. Cracolândia. É o tema do momento, principalmente, né? Parece que todo problema de segurança pública na capital é a Cracolândia, sem diminuir a importância do tema. Como que você vê a atuação do poder público nessa mazela que é a Cracolândia? Pífia. Eu acho que primeiro tem que ser uma estrutura legal. A gente sabe que a segurança pública é um dever do Estado, uma responsabilidade de todos, mas sem um aparato legislativo a gente não consegue avançar. A gente sabe que muito se fala na internação compulsória, mas isso é questionável. Porque é através de uma medida judicial. A gente precisa de leis que respaldem internações involuntárias, através de laudos médicos, que ali avaliam a ausência de discernimento, de autodiscernimento, para se colocar ali em risco. Aquela população... Proteger até o médico que dá o laudo, né? Exatamente. E ele próprio, aquele usuário... Não, eu tô falando o usuário e o médico. E o médico. Porque muitas vezes o médico fica com medo de assinar qualquer coisa porque vai o Ministério Público em cima dele e sobe pro médico. Perfeito. É isso que eu ia falar, Ilcinho. Então, a ausência de um aparato legislativo que dê legalidade, isso coaduna na vanguarda de países que também enfrentam esses problemas e têm instrumentos legislativos. Tem legislação específica para teríamos que ter para uma atuação em conjunto, porque o problema da Cracolândia é uma esfera conglobante que engloba problemas sociais, principalmente de saúde, e ora também problemas de segurança pública. Claro que existem criminosos infiltrados aproveitando ali aquele emaranhado de confusão social para prática de crimes, para tráfico, ali até muitos foragidos, né, com mandados de prisão em aberto. A gente sabe qual é a série de fatores, pequenos crimes também que desenrolam. Então, eu acho que é necessário que a gente tenha coragem, como sociedade, em exigir alterações técnicas legislativas. A ideologia, muitas vezes, ela pondera e coloca essas polarizações que colidem entre si, talvez para não termos problemas solucionados. Quando a gente fala em algo factual, a gente tem que ter resoluções técnicas. A gente tem um exemplo muito clássico que é Nova York. Nova York, na década de 80, era uma das metrópoles mais perigosas do mundo. Houve ali a tolerância zero, que é a intolerância a pequenos delitos para que eles não desenvolvam, para mostrar que o Estado está ali atento. A teoria das janelas quebradas é mostrar que a zeladoria não vai deixar uma janela quebrada para que desenvolva futuramente para crimes. Que é isso que acontece. Quando o Estado abandona o espaço, ele dá espaço para criminalidade. Se você fosse eleita vice-prefeita dessa cidade, vamos supor, você aceitaria ou puxaria essa questão da Cracolândia para tentar achar uma solução? Porque eu vou te falar, eu já trabalhei na prefeitura, trabalhei com o Dória, fui chefe de gabinete, até
naquele primeiro momento, o Dória até falou, vou acabar com a Cracolândia. Eu sei que era difícil, porque eu já tinha sido subprefeito do Kassab, né? Tô nessa vida há muitos anos. Sei que não é fácil, mas eu acho que falta... Eu nunca tinha pensado nesse negócio da legislação, a primeira vez que eu escuto, que falta ponderação entre os dois lados, sabe? Porque direita... quando a direita vai falar de Cracolândia, não, tem que fazer internação compulsória. Quando a esquerda vai falar de Cracolândia, olha, tem que dar trabalho, tem que dar dinheiro, tem que dar... Eu acho que os dois estão certos. Eu acho que tem que ter um meio do caminho, né? Sabe, dar trabalho, dar dinheiro, mas não pode deixar o cara com dinheiro, trabalhando, morando onde tem a droga. Porque eu até falei falei em algum programa qualquer aí, falei assim, eu quando não quero tomar cerveja, eu não vou no bar. Porque se eu tô no bar com meus amigos, no segundo copo de suco de laranja, eu tô pedindo pro cara colocar pelo menos uma vodka pra eu entrar no clima com a turma, não é? Então, eu acho que dar trabalho para essas pessoas, dignidade, eu acho que o Haddad, o Haddad fez ok. O que ele errou é que as pessoas continuaram morando e convivendo no ambiente onde a droga estava lá, batendo na porta do viciado. O compulsório também não resolve, porque quantos são compulsórios? Daquelas 1.000 pessoas, 200 são compulsórios? Pô, sobra 800 ainda. Então você está com problema ainda, você não resolveu o problema, né? Porque você não vai pegar de forma compulsória 1.000. Falta equilíbrio. Então, você toparia, você aceitaria, se fosse vice-prefeita, achar uma solução, achar um caminho para essa mazela da cidade? Antes de falar se eu toparia, até porque eu fiquei muito lisonjada só com a cogitação do meu nome, significa que estamos no caminho certo de propósitos, né, e trabalho, e muito honrada. Mas assim, quando você fala, a gente cria uma polarização, porque quando a gente fala em internação compulsória, automaticamente é o poder judiciário, é o sistema de justiça que entra numa esfera que é de saúde. Quando a gente fala em internação involuntária, nós estamos deixando para a saúde resolver problema de saúde. Primeiro a gente tinha que ter esse respaldo para a saúde poder entrar e solucionar e fazer essa triagem, justamente o que você está falando. Peneirar quais são realmente aqueles dependentes que estão com problema de saúde, para que ali a saúde entre e solucione o problema. Caso desafiada nesse sentido de ter missões em relação a um propósito de resoluções e poder auxiliar para buscar, né, o ideal que é a segurança pública aqui no município de São Paulo, obviamente eu estaria à disposição não só com sugestões e ideias, mas com um braço para trabalhar, para solucionar. A gente tem muitos exemplos externos, claro que a gente não pode simplesmente importar os exemplos, a gente tem que adaptar com a nossa realidade local, mas a gente tem muitos exemplos que a gente poderia aplicar com vontade política e tentar tirar a contaminação ideológica para que problemas permaneçam. Não existe falar em dignidade da pessoa humana com pessoas morando na rua. Quando a gente tem procedimentos e atuações paliativas, que é aquela diminuição de risco, né, que são kits são distribuídos para os moradores de rua, até em material, né, de higiene pessoal, a gente continua permanecendo e deixando perene aquela situação de falta de dignidade. Quem vai morar na rua e vai achar que está morando de forma digna, sem saneamento básico, morando entre ratos e baratas, sem alimentação adequada, isso é irrisório. E essas pessoas, elas não podem mais se autodeterminar se ali elas escolhem estar. Então o Estado, ele tem que ter essa responsabilidade social e a sociedade tem que dar essa legitimidade para o Estado sem questioná-lo, porque é a ideologia que pulveriza o questionamento. E como tratar a segurança pública? A gente está falando muito Cracolândia Saúde, mas tem a questão de segurança pública para os estabelecimentos na região do centro e para as pessoas que moram. Como tratar essa questão de segurança pública para as pessoas que tem um ganha-pão, que é a loja, que está lá 50 anos, tem as pessoas que moram na região e trabalham e acordam muitas vezes muito cedo para ir para outra região trabalhar, morar ali no centro, porque acharam uma condição financeira melhor, ser mais barato, até porque a Cracolândia do lado, os apartamentos acabam ficando mais baratos. Como tratar segurança pública
nesse entorno? Aí é necessário o Estado, uma atuação do Estado em conjunto, claro, porque a responsabilidade é do Estado, tanto no policiamento ostensivo preventivo, a polícia militar, tanto na polícia investigativa, que é a polícia civil. A gente tem que ter, sim, uma atuação da União. A gente tem o Senasp, o SUSP, a gente tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública. São políticas que devem, sim, ser nacionais para nortear uma padronização ali na atuação da segurança pública dos estados. Então é um complexo. A gente não tem como falarmos em solução de segurança pública sem as instituições e os entes federativos se comunicarem. É impossível. É utópico, é continuarmos enfrentando o mesmo problema, sem soluções. E falando de segurança pública, a outra pauta do momento são as operações lá na nossa Baixada, né? Começou com a questão daquele policial Patrick, sim, que foi morto por um bandido ali próximo daquele túnel do Guarujá, que aquele túnel é um problema, eu conheço há mais de 30 anos e não sei por que não resolve, mas tudo bem. Patrick, aí uma operação policial, uma polícia forte, acabou prendendo e acabou matando alguns bandidos. Isso tudo com consentimento e eu acho que o pulso firme do governador em proteção daquele policial que estava ali se defendendo. Baixou a poeira, direitos humanos, né? Fica só, não, policial matou trabalhador, mas não foi bater na porta da família do Patrick, daquela esposa e do filho. Tudo bem, não vou entrar na discussão. Agora, alguns dias atrás, uns 15 dias, volta uma operação, porque também foram para cima de um policial, mataram um policial. Isso também na operação lá na Baixada, naquele período do túnel. Também foram em Santos e atiraram numa policial de costas, que estava parando na padaria para comer um sanduíche. E agora teve mais uns 2, 3 eventos de policiais feridos. Secretário desce, monta uma operação, um gabinete lá embaixo. Gosto do Derrite, eu acho que ele tem vontade de fazer segurança, né? Mas será que às vezes não falta estratégia? Que essa narrativa, muitas vezes, dos direitos humanos que o policial atira e depois pergunta o nome, essas operações não trazem esse sentimento que muitas vezes os direitos humanos conseguem consolidar essa narrativa que o policial mata principalmente os mais pobres? É uma situação em que, quando existe essa narrativa, a gente sabe que existe, esquece também de ser mencionado que quem está lá no fronte, no combate, são os mais pobres. São policiais que fazem parte dessa parcela, que mora e vive em periferia, com risco de vida. Muitas vezes não pode ir para casa com uniforme. De forma alguma. Tem que esconder o uniforme. Tem que esconder que é policial. Com salários pífios, baixos. São sim negros, são sim da camada social menos favorecida e estão ali, com honra, se colocando como um escudo humano. Defendendo a sociedade. Defendendo a sociedade, escudo humano, entre o crime e a sociedade. Existe uma situação que a gente está falando em efeitos colaterais na saturação no combate ao crime. A partir do momento em que o crime ficou dessa forma, em que houve sim uma complacência ao longo dos anos, talvez também por inibição, justamente por críticas ideológicas. Eu falo ideológicas porque as críticas não são técnicas, são críticas ideológicas na atuação da polícia, daqueles agentes de segurança pública, fez com que hoje a sociedade estivesse completamente desprotegida. Eu vejo o atual governo do estado de São Paulo dando respaldo de que o governo está do lado da segurança pública, do policial. Não tem como acharmos normal ou normalizarmos o grau de violência que a gente vive hoje, o grau de insegurança. E, infelizmente, é com muita tristeza que a gente observa as mortes, que são aqueles criminosos sendo neutralizados por policiais. Mas a gente tinha que perceber que o policial, e isso eu falo como policial, casada com policial, que ele não sai de casa para isso, com essa missão. Ele sai de casa com a missão de proteger a população e a sociedade, para uma paz que a gente tenta social, e não existe. Não sai para ficar tirando e matando as pessoas.
Claro que ninguém almeja isso como propósito. Mas quando o bandido, o criminoso, ele se coloca de certa forma que não existe outra alternativa, outra saída para o policial a não ser neutralizá-lo, é o efeito colateral da atuação do próprio bandido, que confronta o Estado, que coloca em xeque o Estado, que deixa o Estado fragilizado no exercício de seus poderes. Mas não falta um pouco mais de inteligência nas operações? Porque, tudo bem, Operação Escudo, acho que tem que ter feito, foi lá defender, né? Porque a Baixada a gente sabe, você me perguntar, eu sei onde fica a bandidagem, para onde vai, você pergunta para as pessoas muitas vezes nos bairros sabem onde estão. Não falta inteligência para evitar esse tipo de reação momentânea? Eu acho que a gente está com uma... Porque é uma reação momentânea, né? Não vai ficar o gabinete do secretário lá ad eterno. Eu acho que o que você está falando é assim, super pontual, porque a gente não poderia ficar à mercê de políticas de segurança pública de acordo com as vontades políticas dos governantes que vão trocando. A gente tinha que ter uma linha contínua de política de segurança pública que troque entre governo, a gente tivesse uma atuação contínua, permanente e que fizesse a mesma linha estratégica, seguisse a linha estratégica. Então, claro que isso prejudica. Troca o governo, muda a estratégia. Entre o governo... Então, o que eu vejo? É o início de uma estratégia que... Claro, é uma estratégia mais forte, que tem uma atenção maior no combate ao crime, mas que não é uma continuidade, porque a gente não tem essa tradição de dar continuidade a instituições que deveriam ser do Estado, nunca políticas. Então você está perfeito na sua análise. É necessário essa autonomia institucional para direcionamento estratégico de política de segurança pública. Bom, e para encerrar essa questão de segurança pública, saidinha e diminuição da idade da maioridade penal para 16 anos. O que você acha desses dois temas? É interessante que, pela minha atuação como diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a gente está muito no Congresso Nacional. Em uma conversa, numa audiência pública com o senador Fabiano Contarato, ele é do PT, inclusive, delegado de polícia, excelente senador, ele disse que, claro, que a gente vai esbarrar mais uma vez em opiniões completamente divergentes e ideológicas quando a gente fala na diminuição da maioridade penal. Ele deu uma alternativa que eu considero muito inteligente. Quando a gente fala em menor infrator, a gente tem o quê? O limite máximo, quando completa 21 anos, 3 anos de internação daquele menor infrator. Poderíamos ter gradações. Poderíamos ter níveis de, por exemplo, de penalidade. A gente não fala pena, né? De responsabilização, né? Responsabilização, isso. Daquele menor infrator, isso. De acordo com o crime praticado. É um crime hediondo, ele não vai ficar só 3 anos e vai embora. Ele torturou, matou, estuprou. Quando ele completar 18 anos, ele não vai embora. Teríamos que ter essa diferenciação, que eu acho que seria justo. E a gente poderia... Fez roubos menores, apenas furto, menores. Isso. Internação, isso. Na Fundação Casa, né, aqui em São Paulo. Então, eu achei uma saída, uma alternativa muito inteligente. Mas, se a gente for falar em minoridade, alteração, é um processo muito longo, que haverá muitas discussões. Eu, Raquel, sou favorável à diminuição, mas a gente sabe que a gente teria vários impasses e obstáculos para que a gente chegasse rapidamente numa solução. E uma solução pragmática, mais rápida e eficaz seria justamente essa. Porque eu acho que a gente poderia superar os obstáculos ideológicos. No tocante às saidinhas, aqui no Brasil a gente tem um grande problema ideológico também, em achar que aquele que praticou o crime, que já passou ali no processo de justiça criminal, foi investigado, foi denunciado, foi condenado e está na fase de ser responsabilizado no âmbito criminal, automaticamente seria uma violação dos direitos humanos. E aí muitos colocam, estamos afrontando o garantismo penal. O garantismo penal, que é muito fomentado, que é a proteção da dignidade de todos os direitos humanos ali previstos justamente por aquele que está no domínio do Estado e responsabilidade do Estado, não é impunidade.
É a punição respeitando as balizas de proteção e garantias constitucionais e legais nos direitos humanos. Então a gente vê um emaranhado de confusões conceituais justamente para fomentar a impunidade. Quando a gente fala aqui em saidinha, é mais um benefício desnecessário. A gente vê que política de segurança pública, quando vem as saidinhas em épocas comemorativas, a gente tem que ampliar os policiamentos ostensivos e preventivo em todos os estados. A Polícia Civil recebe vários alertas. É uma situação, mais eu vejo de solucionar a superlotação carcerária para impedir rebeliões do que a socialização, que é a justificativa, a ressocialização. A gente não vê esses presos que fazem jus à saidinha serem ressocializados. Eles vão lá para praticar crimes. Então, Wilson, eu acho que muita gente fica em narrativas muito populistas, mas que na realidade elas não têm. Então, eu sou contra a saidinha. Aqui no Brasil não existe nenhum crime em que aquele criminoso nenhuma pena que aquele criminoso vai ser punido e cumprirá de forma integral. Bom, chegando às eleições municipais, vou falar da sua questão de ser candidata a vice, mas vamos entender um pouco como o município pode ajudar nessa questão de segurança pública. Primeiro, como que você vê, como deveria ser a abordagem dos candidatos nessa questão de segurança pública nas eleições? Eu acredito que o fortalecimento das guardas civis metropolitanas, as guardas municipais, elas deveriam vir como premissa assim maior, como propósito para fortalecimento da segurança pública, claro, em conjunto com a segurança pública do Estado, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, mas deveria sim colocar como prioridade o fortalecimento das guardas civis metropolitanas, que eu vejo aqui, a cidade de São Paulo, eu vejo na atual gestão um fortalecimento, um número grande de guardas municipais e dar estrutura e prerrogativa para a atuação. Recentemente o STF considera a atuação como poder de polícia das guardas municipais, porque muito se questiona se a guarda municipal ela pode ou não prender em flagrante. Muitas questões foram parar no STF e o STF, de forma acertada, decidiu que a atuação da guarda municipal ela pode, muitas vezes, ser uma atuação de poder de polícia. Mas porque muitas vezes se discute segurança pública no município parecendo não um combate à criminalidade, e sim a prevenção. Vamos colocar mais iluminação nos becos e nas ruas, as ruas estão mal iluminadas, parecendo que... Porque hoje eu digo que, na minha época não, sei lá, uns 10 anos, 15 anos atrás, eu tinha um sentimento que realmente bandido não gostava de local muito claro e principalmente de câmera. Eu morria de medo de câmera. Hoje você vê na TV, eles nem usam mais máscara e ainda olha para a câmera, né? Não tem mais. Às vezes um ou outro coloca um boné, mas tá lá com a cara limpa. Ou seja, minha impressão é que eles nem de câmera mais eles têm medo. Estão nem aí de aparecer. E quando vem uma questão nas eleições, principalmente municipais, é um negócio de prevenção. Olha, vamos colocar câmera, olha, vamos colocar iluminação. Como se isso fosse resolver o problema de segurança pública numa capital como São Paulo. É só prevenção? Como que a prefeitura tem que atuar? É isso, é liberar a guarda para prender, para entrar em confronto com bandido? O que falta? O que a prefeitura pode ajudar? Não, nesse sentido, investigação... Prefeitura, eu digo município, vai. A investigação, o policiamento ostensivo da Polícia Militar não é substituído, mas eu acho que essa atuação conjunta que se complementa é essencial. E fragilizava muito a atuação da Guarda Municipal numa prisão em flagrante. Vários flagrantes eu já elaborei, já deliberei, com a Guarda Municipal conduzindo ali o autor do crime. Isso não pode ser questionado. Se a gente tem um flagrante por qualquer um do povo, por que não aquele que está atuando na segurança urbana, né, de municípios? Então a gente tem que ter estrutura e principalmente um olhar de atuação conjunta. A gente fala da Guarda Municipal mais para preservação de patrimônio público, zeladoria. Um contingente que fica aí na porta fica no deixa-empurra do Ibirapuera, cuidando do patrimônio.
Tudo bem, não estou falando que não tem cuidado. É necessário. Mas uma atuação, sim, conjunta com a segurança pública, uma atuação eficaz e, sim, com planejamento estratégico é possível essa atuação. E São Paulo tem toda a condição, a cidade de São Paulo tem toda a condição de ser ali, de inspirar e atuar nessa vanguarda. Elogio aqui a cidade de São Paulo, que eu vejo a Guarda Municipal valorizada nesse sentido. Eu vejo equipamentos de eficiência, as viaturas das guardas municipais, mas... Aumentaram o número de profissionais acredito que a gente está em torno de 6 mil ali, guardas municipais, mas eu acho que é um planejamento... sempre a gente pode impulsionar e almejar uma excelência no trabalho, na segurança. E a importância do cidadão nessas questões de segurança pública? Eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, é São Paulo estado, né, mas na capital tem bastante a história dos consegues, né, onde a população se encontra lá com o delegado, com o capitão da área, para discutir basicamente não, principalmente segurança pública. Eu digo até que quando eu era subprefeito, eu nem gostava de ir, porque eles deixavam o livro o delegado e o capitão da área e queriam só saber das questões da prefeitura com o subprefeito. Eu falei assim, por isso que vocês me convidam, né? Porque vocês ficam aí tudo bonitão e eu aqui respondendo fazendo diálogo direto com a comunidade, que não tem problema, mas só sobrava para mim. Mas como que você vê esse papel, a importância desse papel da sociedade? Eu consegue como um exemplo, mas tem os Rotaries, tem os Lions, todos esses clubes da sociedade são importantes. Como que eles podem ajudar? Se são realmente importantes, e como que eles podem ajudar? Sim, eu acho fundamental. À época, quando eu estava como presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, eu recebia no Sindicato dos Delegados de Polícia os representantes do CONSEG da cidade. Eu acho fundamental. E aí a gente está falando um pouquinho do Koban, né? Que é uma atuação de segurança pública lá no Japão muito bem sucedida e que a gente detém informações dadas pela própria população, pela própria sociedade, as carências, as deficiências, o que é necessário na atuação. A informação para a polícia é valiosa, é essencial na atuação. A gente busca a verdade possível dos fatos para investigar crimes ou para prevenir, quando a gente tem um montante de informações. E quem melhor para nos dar informação, senão a própria população local? Aquela que vivencia a realidade. Então eu sempre valorizei, eu acho extremamente importante o CONSEG, ele deve sim ser respeitado, escutado e atuar de forma em conjunto com a sociedade, com a segurança pública. A sociedade ela deve estar em conjunto com a segurança pública. Bom, e aí falando de eleição, você já deu uma brechinha no início, mas quero conversar sobre isso. Você está no PL, partido do presidente Valdemar Costa Neto, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem postulado a vaga de vice do prefeito Ricardo Nunes. Tem lá 4 nomes e o seu nome foi ventilado nos últimos dias. Você foi pega de surpresa? Na realidade, eu me coloquei à disposição do partido ano passado, setembro, outubro, no que eu puder ser útil, no que puder ser conveniente na construção ali do partido e, claro, com a minha missão, que na atuação da segurança pública, na preservação, né, de poder defender ali as minhas pautas como os vulneráveis, as mulheres, e o propósito que é assumir uma vaga na Assembleia Legislativa. A gente sabe que é a maior bancada da LESP, são 19 cadeiras que o PL conseguiu nas últimas eleições e eu estou como segunda suplente. E ali eu me coloquei ali à disposição com um propósito que é poder atuar nesse sentido. E sim, fui pega de surpresa quando o meu nome foi de forma ventilada, de forma oficial. Começou de forma extraoficial e depois veio de forma oficial a ventilação do meu nome pelo próprio presidente. Ficou feliz? Eu fiquei muito, eu digo mais do que feliz, eu fiquei honrada. Porque qual é o termômetro de você saber que o seu trabalho está na linha adequada e correta e que está respondendo aos anseios daquilo que eu me propus a fazer? A minha
atuação hoje é política institucional. Estou como diretora de Relações Institucionais e Políticas da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil e Comunicação também, vice-presidente da Federação Nacional. E ali eu tenho a minha atuação, a sede em Brasília, a minha atuação de poder ter uma ampliação no que eu me propus a fazer. E o mandato como deputada estadual me daria essa ampliação. Então fiquei assim muito honrada. Claro. Dá uma ansiedade? Na realidade, eu acredito que os propósitos já estão escritos. Eu tenho o meu. No que eu for útil nessa construção política, eu estou à disposição. Então, eu acredito que se eu for útil nessa construção, está excelente. Mas se eu for útil a outro tipo de construção, está excelente. Claro, que combinando e congruente com os meus propósitos e por aquilo que eu estudei. Teve até uma vez, lá na própria Jovem Pan, que um colega falou assim, você é monotemática. Sim, eu sou monotemática, eu estudei para isso. Não tenho vergonha de falar que sou monotemática. Me preparei para isso. Eu acredito que, claro, eu admiro muitas pessoas politemáticas. Eu não acho você monotemática. Quando ele... Eu converso com você... A gente conhece um pouco e participa de programas de coisas da Jovem Pan. Lógico, você tem a minha especialidade. Uma especialidade. Você fala bem sobre uma especialidade. Eu também, eu falo bem sobre política. Se cair um tema sobre medicina, eu vou falar, mas não vou me aprofundar sobre a questão. Exato. Mas eu vou falar sobre câncer, sobre alguma doença, porque a gente convive, a gente vive o dia a dia. Sim. E se também lê muito, se prepara, porque também você não lê só sobre segurança pública. Não. A gente faz uma abordagem toda. Eu não acho que você é monotemática. É lógico. Você tem uma especialização numa área. Mas isso não te diminui em nada, porque essa especialização te dá o poder de ter abordagens na saúde, te dá o poder de ter abordagem em outros temas. Que muitas vezes essa pessoa que falou que você é monotemática não tem essa visão de mundo que você tem. Complexa. Mas assim, obrigada, viu, Wilson? Mas eu acho que eu contribuiria justamente na minha experiência prática, teórica como estudiosa e como aprendiz, né? No que eu me propus, porque é algo constante e permanente que eu respiro. E ali eu teria condições de contribuição, não só como uma espectadora, mas também como uma especialista, aquela pessoa que se dedicou, que eu dedico a minha vida para isso. Então, nesse sentido, eu estou à disposição. A ansiedade, eu acredito que não estou ansiosa. Eu acho que a gente fica ansiosa, a gente fica angustiada quando a gente não tem certeza do que a gente pode fazer. Então, eu estou preparada para a missão que me for colocada. Bom, você já foi candidata... Você foi candidata 2 vezes a primeira deputada? Vez. Foi a primeira vez. Eu fiquei na dúvida. Eu coloquei só 2022. Foi candidata em 2022, mas eu tinha a impressão que você já tinha... E decidi um ano antes. Eu tinha a impressão que é isso. A gente vê você tão ativa politicamente, eu tive a impressão que você já tivesse sido candidata anteriormente. Bom, você foi candidata em 2022, mas já participou e já viveu campanhas. Aqui a gente tem um quadro que chama Histórias de Campanha, que as pessoas vêm aqui e compartilham ou alguma experiência que acham legal compartilhar com as pessoas, ou algo engraçado que aconteceu ao longo da eleição. Porque eu digo, principalmente quem é candidato majoritário, a TV parece tudo bonitinho, mas não sabe o pega pra capar, que é pra chegar tudo bonitinho na TV. É a agenda que cai, é a agenda que dá problema, passa fome, não consegue ir no banheiro. E fora os malucos que aparecem ao longo da eleição, que muitas vezes esses malucos nos trazem histórias engraçadas. Eu tô falando maluco, mas você parece, né? Renata Abreu deu uma experiência aqui, que uma pessoa entrou na van dela de manhã, passou ao longo do dia fazendo campanha com ela, e ao final... tchau. Ela pergunta para a assessora, quem que é? Falei assim, eu não sei, não foi a senhora que trouxe ele? Falei assim, não fui eu. E ela foi encontrar ele depois de 3 anos, ou na outra eleição, 2 anos, ou 4 anos na outra eleição. E um cara normal, sei lá. Oi, Renato, tudo bem? Sou fulano. Eu que acompanhei vocês, lembra? Eu acompanhei vocês da van e tal.
Olha as coisas que E acontecem. ela nem sabia quem era. Nem sabia quem era. Ele esqueci de perguntar se pelo menos ela se apresentou e descobriu quem era o fulano. Mas o cara apareceu depois de 4 anos. E ele se identificou: olha, eu te acompanhei, lembra? Eu te acompanhei na perua durante o dia. Bom, é isso. Eu vou pedir uma vinheta, você toma uma água aí e a gente já volta para você falar um pouco sobre uma história de campanha ou algo que você ache legal compartilhar. Bom, vinheta Histórias de Campanha. Tem alguma história de campanha, alguma coisa que você acha engraçado, que foi uma experiência nova para você, Foi. né? Deve ter um monte de situações que você fala, nossa, isso aqui é campanha. A principal dificuldade foi a financeira, né, para fazer campanha. Então eu tinha que me virar para viajar. Eu fui para várias cidades do estado. Eu tenho uma bandeira também que é da comunidade asiática. Então eu fui para vários caicãs. Pai e mãe japonês ou não? Só a mãe. Só a mãe. O pai é italiano. Fui para vários bunkyos, caicãs. Tem a ver o estado. Galinatti. É o Galinatti. Raquel Galinatti. E também a própria polícia, eu tinha que visitar. Então, assim, era naqueles perrengues. Mas eu tenho um caso engraçado que não é comigo. É um caso engraçado que eu acompanhei as eleições, a época antes que o governador... Que a época quem ganhou o governo foi o governador Dória. E o governador era o Márcio França. Qual foi esse ano? Eu estava como presidente do Sindicato dos Delegados, então 2019. eu percorria os candidatos. 2018. Eu lembro que tava... Nós assumimos 19, 20, 21, 22, isso. Foi de 2018. Tava o SCAF, tava o Dória, tava o Márcio França. Não sei se era o Boulos ou o Haddad como acho que era o Haddad, né, como candidato. Do PT não Enfim, lembro. tinham vários candidatos. Do PT eu não lembro quem foi. Tinham vários candidatos. E ali eu percorria esses candidatos porque eu queria entregar um projeto o raio-x da polícia, o quanto a polícia estava ruim. Até teve uma vez que você me ajudou a entregar pro Dória, numa dessas minhas idas. E ali eu entreguei para todos, missão cumprida, entreguei para todos. Eu não consegui entregar pro Márcio França, que à época ele era governador. E ele tava com aquele staff enorme, assim. Eu lembro que era nos estúdios da Record, e ali ele tava com aquele carro, eu com salto alto, do lado ali de uma colega que era delegada da Polícia Federal, correndo atrás do carro do Márcio França. Eu só sei que veio ali, era Coronel Nicolucci, que era candidata a vice. Eu lembro. Ela viu, ui, tudo bom? Ela olhou meio assustada. Ui! Eu falei assim, não, pode falar comigo, eu sou candidata a vice. Você, então, eu quero entregar isso para todos os candidatos. Assim, não, entrega para mim e tal. Até perguntei para ela depois, numa outra oportunidade, você ficou com medo? Você ficou com dó de mim ali correndo de salto alto? Você, o quê? Uma delegada correndo de salto alto? Você, esse cara que tem que receber as propostas dela, senão eu não quero nem ver o que vai acontecer. E aí foi engraçado, porque eu corria atrás do carro. Mas a gente sempre tem isso, né? Quem faz campanha sempre tem as entidades de classe querendo pleitear, entregar propostas para auxiliar. A gente não sabe quem vai ser o governador, então a gente tá com toda boa vontade ali. No passado eu atendi o Jabá, que é presidente do sindicato dos policiais penais. Atendi ele, coloquei ele para falar com o Rodrigo Garcia. Eu também, você me atendeu para falar com o Dória. Então, assim, é bem legal. Esse foi um episódio que eu achei engraçado. Eu corri atrás de salto alto para entregar minhas propostas. E para encerrar, vamos falar final de família. Você falou muito do teu marido, Marcel, que é policial. Como que é conviver com alguém da mesma área, sabe? Que também está na rua defendendo a sociedade. É difícil. Vocês dois têm que ter uma proteção um pouco maior por ser uma família exclusivamente de policiais. E você, principalmente você também, que é uma figura... O Marcel acho que menos, mas você deixa o Marcel figura pública porque você coloca ele no teu Instagram, porque você é uma figura pública. Tem que ter algo diferente que de uma família normal, principalmente nessa questão de segurança? Vocês tomam cuidado? Sim, a gente tem sim, todo policial ele já tem o treinamento, já tem o hábito, né, daquele olhar com atenção, etc. Mas sim, a gente tem uma forma. Quando eu tô do lado dele, eu fico mais relaxada porque eu sei que tem outra pessoa ali já fazendo esse papel. Mas sim, a gente tem atenção muitas vezes, assim, às vezes eu falo, olha, ele não, fica tranquilo. Então, a gente tem um cuidado, assim, estratégia, sem rotina. Nós não temos rotina.
não só pelo trabalho, mas principalmente pelo trabalho. Então é uma situação e que eu falo que por eu ter casado com a polícia, eu coroei esse casamento com o Marcel. Então é um casamento perfeito, a gente se entende. Eu entendo quando ele chega em casa 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, ou quando ele sai de casa 3 horas da manhã, e ele me entende a minha ausência de rotina. Então, muitas pessoas falam, os opostos se atraem. No meu caso, teria que ser muito semelhante para podermos ali ter uma harmonia porque é uma situação muito difícil, né? Ser policial e agora estar na política, eu acredito que só alguém vivenciando isso para conseguir entender todas as nossas ausências de rotina, os nossos compromissos e atribuições. A vida que você dá. Você fala de segurança pública, vou contar um caso que eu fui beber, eu vou falar o nome, com o Nivaldo, Coronel Nivaldo, secretário das penitenciárias do governo Dória. Não vou falar o bar, porque aí também eu vou deixar muito, muito próximo para os bandidos. Um bar que eu gosto muito, perto da casa dele. E levei minha esposa, vamos lá e tal, tô tomando. E ele foi sozinho, dirigindo, né? Secretário de Segurança Pública, né? De Segurança Pública não, penitenciária. Da SAP. Chegou lá, da SAP. Chegou lá dirigindo e tal. Aí, num certo momento, eu falei, Nivaldo, não tem medo de tomar uma bala perdida que você não sabe de onde veio? Ela falou assim, até tenho, né? Mas eu não posso ficar com essa neura, né? Eu falei assim, mas você acha que... Assim, quando ele falou, quando eu tô com a minha família, eu fico mais tranquilo, porque tem um respeito da bandidagem que tá a família. Eu falei assim, meu filho, você não tá com a tua família, você próxima vez você traz a tua mulher e traz só a tua filha pra tomar cerveja comigo, porque vai sobrar pra mim se ver essa bala perdida aí. Mas não, porque eu tô contando, porque eu conto essa história que eu acho muito engraçado. Porque é uma tensão, vocês têm que ter atenção permanente. Sim. Sim. Tensão permanente. Sim, permanente. Você não consegue ficar num restaurante? Você consegue ficar num restaurante relaxando? A gente escolhe os restaurantes. Então a gente escolhe os locais. Se a gente vai pra diversão, é escolhido. A gente não vai, claro, se colocar em situação de vulnerabilidade, porque fica muito mais difícil a gente conseguir ali a proteção. Qual é a principal vítima do bandido? É aquela vítima distraída. Então, o bandido, ele conta com esse efeito de distração. E quando o bandido já chegou lá, é porque você já perdeu. A vítima já perdeu. A vítima já foi monitorada, a vítima já foi mapeada. Então, não tem como você ter uma reação, porque você já está em situação desproporcional, em desvantagem desproporcional. Eles não chegam do nada. Claro que não, ele já está olhando, observando. Então, assim, o grande desafio para você estar protegido, isso aí é bem legal para que todos nós que estão nos assistindo, é você antecipar os atos do ladrão. Você tá numa situação... Então, quando começa a antecipação? Já no local que você vai. Você acha que as pessoas se expõem muito nas redes sociais e dá margem, principalmente quem tem grana dá margem? Eu acho que a exposição... Pra ser monitorado? A exposição é quando você coloca simultaneamente os seus locais, quando você já dá um checklist dos seus gostos, do local que você frequenta, você faz um mapeamento já da sua identidade. Eu acho que isso, a criminalidade migrou para as redes sociais. Os criminosos estão ali mapeando e monitorando as pessoas e as suas vítimas e os alvos através de redes sociais. Claro que a rede social, a internet veio para ampliar e melhorar a nossa qualidade de vida, né? Eficácia em atuação também, em todos os aspectos profissionais, mas também ampliou aí a forma do crime. Bom, posso te entregar? Para encerrar, tô aqui vendo, tem um livro, Políticas Públicas e... Inovações Legislativas, já que o podcast é política real e você é um mestre na política e o Ursinho super respeitado por todos, né? Por todos os polos e ideologias políticas. Então aqui eu trouxe um livro que é Políticas Públicas e Inovações Legislativas. Eu organizei e convidei delegadas do Brasil inteiro, juristas, advogadas, promotoras de justiça, para a gente colocar através da nossa experiência sugestões e ideias para que a gente pudesse puder ampliar o rol de proteção das mulheres que são vítimas de violência. Então, foi recente esse livro e está de presente para você. Quem está nos assistindo, quem está nos escutando, ou vendo no IG, ou escutando no Spotify, quiser comprar, onde consegue comprar? Editora Plácido, e ficou entre um dos mais vendidos na época do lançamento, porque tem muitas ideias bacanas, experiências, análises de leis, né? E realmente
uma galera muito boa que escreveu. Só tem 2 homens, 2 delegados, a maioria é mulher. Cara, eu tenho uma certeza na minha vida que não vai ser minha geração, mas as mulheres vão ser maioria e não vai demorar muito tempo. Eu sempre prefiro ter na minha equipe só mulheres. Olha que bacana. Não estou querendo diminuir, não estou querendo fazer divisão de homem e mulher, mas vocês têm mais atenção, têm mais dedicação, enrola menos, sabe? Que homem, não, tô fazendo. Não, homem sempre tem tô fazendo. Vocês são mais dedicadas, sabe? Tem sensibilidade aguçada para desafios, para mentira, sabe? Vocês são diferenciadas. E eu prefiro sempre trabalhar com mulher. A dificuldade é o hormônio, né? Às vezes o hormônio tá... E aí você tem que saber lidar. E como eu sou casado, tenho mulher, a gente acaba aprendendo, né? Porque às vezes quando o hormônio tá aflorado, você tem que... Sai de baixo. Mas tenho certeza, tudo que vocês fazem com muita competência. Volto a falar, não estou diminuindo os homens, eu estou elogiando as mulheres. Uhum. Com quem, inclusive, eu trabalhei. Mais competente, mais dedicada, multitarefas, né? Porque todas as mulheres são multitarefas. Minha esposa cuida, principalmente, trabalha, casa, filho. Eu, se deixar em casa, eu cuido só do filho. O resto, não vou conseguir fazer os 3 ao mesmo tempo. Sim, a gente tem essa habilidade de conseguir focar em várias coisas ao mesmo tempo. Consegue falar assuntos ao mesmo tempo. O homem só consegue focar num assunto, se perde. Mas estou muito feliz, parabéns pelo livro. Espero que, mais uma vez, a oportunidade das pessoas poderem Principalmente aprender. Aqueles que prestam concursos públicos, vendeu bastante porque a gente está falando da atualização da lei fresquinha em relação a tudo isso que amplia o rol de proteção das mulheres vítimas de violência. Bom, obrigado. Espero que teus planos futuros de logo mais ou para frente se concretizem, que você continue sendo essa guerreira, essa pessoa que representa, que as pessoas enxergam alguém representando uma classe que defende a sociedade, que não é uma classe qualquer, que é a classe dos policiais. A gente fala muito policial civil, mas quando você fala policial civil, não é civil, você engloba toda a segurança pública. Polícia civil, penal, todo mundo, militar, todo mundo. federal. Que você tem uma carreira na Polícia Civil. Sim. E acaba sindicato da Polícia Civil. Mas quando você fala de um policial, você está abrangendo todos. Exatamente. Todos. E eu torço muito pelo policial, porque é isso, eu também acho que ganha pouco. Não vou entrar nessa discussão porque não é fácil resolver, porque eu já tive do outro lado da cadeira. Mas eles nos defendem, as pessoas têm que respeitar, as pessoas têm que ter um olhar diferenciado para aquele policial que está na rua. Os direitos humanos tem que primeiro olhar para eles, para depois olhar para quem eles acham que é mais humildes, porque ali é todo mundo humilde, é o que você falou. Todos moram na periferia, muitos são negros, então não tem diferenciação de raça, de localização de onde vive, são todos iguais, só que um foi por um caminho e o outro foi pelo outro. Tem que proteger quem é esse aqui que está nos protegendo. Por isso, muito obrigado por você compartilhar toda a tua história, toda a tua experiência e a gente conhecer um pouco mais você. Obrigada, Eicinho. Eu que agradeço esse espaço. Já te admiro como uma pessoa política que está na atuação política há muitos anos e vou aprendendo com os mestres esses meus passos, que também a política tem muitas críticas, mas eu acho que ela se torna apaixonante quando você vê aos poucos a realização de propósitos, né? Eu acho que você sabe muito bem o que é isso, quando você vê propósitos legítimos sendo materializados. Então, muito obrigada pelo convite, realmente eu fiquei muito feliz. Muito obrigado para você que nos acompanhou em mais um novo episódio do podcast Política Real junto com o Portal IG. A entrevistada da semana foi a delegada Raquel Galinatti, diretora da Federação dos Delegados do Brasil. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos siga nas redes sociais e até o próximo episódio. Valeu!